paz, queridos, você está aqui em Verdades em Goles e vamos compartilhar mais um pouquinho de palavra para o nosso coração. Hoje essa passagem traz um ensino poderoso para mim, compartilhando, dá o seu like e também se inscreve no canal para você ajudar, nos fortalecer em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui e vamos compartilhar 1 Samuel capítulo 24, porque aqui o Senhor nos ensina, que não se paga o mal com o mal, E honra, justiça e segurança Deus tem para aqueles que cumprem os princípios do Senhor. E Deus entra com providência, não importa a porcentagem da qual você faz parte, do qual sua casa faz parte, do qual seu nome, seu sobrenome, sua descendência faz parte. Deus entra suprindo tudo aquilo que falta e mostrando que um com Deus é a maioria. Para mim e para você, tem um caminho do qual poucas pessoas, queridos, vão andar. Todos andarão num caminho de equidade, num caminho de renúncia, num caminho de obediência a Deus. Você sabia disso? Então, se você faz parte dessa minoria, já fique feliz, não fique triste não, porque nesse caminho tem provisão, tem cuidado, e tem sustentação do céu. Amém? Para mim e para sua história. Aqui é 1 Samuel 24. Davi nega-se a tirar a vida de Saul. Os homens avisam a Saul aonde Davi está. Então, presta atenção. Ainda que as pessoas saibam onde você está, nenhum mal elas vão conseguir fazer a mim e a você. Amém? Em nome de Jesus, você está guardado, você está protegido. O caminho é reto e bem visto diante de Deus. Então, não se preocupe, o Senhor está cuidando de todas as minhas e as suas necessidades. Então, abastecidos pelo poder de Deus e pelo poder da sua palavra. Então, vamos ler. Aconteceu que, voltando Saul de seguir os filisteus, foi-lhe avisado, dizendo, eis que Davi está no deserto de En-gedi. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dele, de todo Israel, e procurou a Davi e seus homens nas rochas ou nos currais, nas cabras. E chegou aos currais, no caminho onde havia uma caverna. Então Saul entrou nela para cobrir os pés. E aqui, queridos, essa palavra aqui, esse significado de entrar para cobrir os pés é muito interessante, porque é um eufemismo. Os ensinos hebraicos, eles tinham esses eufemismos para não falar literalmente, sabe? Aquilo que eu e você vamos assim, vou no banheiro. Então, lá não se fala assim, Então, tinham essas palavras, esses eufemismos. Então, aqui, na verdade, Saul havia entrado para fazer o número 2, entendeu? Era isso, literalmente, mas para ficar mais bonito, ele entrou na caverna para cobrir os pés. E Davi e seus homens ficaram no fundo da caverna. Sabe, queridos, que é interessante? Todos aqueles que desejam o mal para o povo de Deus, eles acreditam que aonde estão seguros, Que aonde estão eles podem se despir sossegados, tranquilos, que nada vai acontecer com eles. Que o povo de Deus é um povo muito bom, é um povo muito manso, é um povo obediente, temente a Deus, principalmente temente. Isso é maravilhoso, sabe? Então Davi e seus homens estavam no fundo da caverna, vendo tudo. Os homens de Davi disseram a Davi, olha aqui, Davi, chegou a oportunidade, cara, era que você precisava para acabar com esse perseguidor da sua alma. E chegaram até Davi os homens de Davi, que eram ali em torno de 600 homens, e Saul entrou na caverna sozinho, mas deixou lá fora 3.000 homens. Eram 2.400 homens a mais do que os homens de Davi. Mas isso não assusta Deus. Então presta atenção, confia, porque Deus tem o controle de tudo. E Deus, uma coisa que ele detesta é guerra injusta, porque ele é justo e ele é o Senhor da guerra. Então, Deus, querido, ele é muito maravilhoso em tudo que ele faz. Saul, saiu à procura de Davi, perseguindo Davi, sem Davi ter feito nada. Ia destruir a vida de Davi, destruir o que estava sobre a vida de Davi. E sobre os ombros de Davi estava o reinado, estava o governo, do qual já não estava mais sobre a vida de Saul. Saul havia perdido esse governo. Uma vez que ele perdeu, assim como Satanás também já perdeu, tem que aceitar a derrota. Mas sabe, queridos, no fim de tudo, o inimigo vai ter que aceitar a derrota, porque o Senhor nos fez mais do que vencedores, fez a mim, a você e a todo o seu povo mais do que vencedor nessa terra. Então não precisamos temer, precisamos sim fazer aquilo que é correto, e esta passagem hoje vem nos ensinar sobre isso. Renunciar o que tem que ser renunciado, mas fazer aquilo que tem que ser feito conforme Jesus nos ensinou na sua palavra. Enquanto Saul entrou na caverna,
Disposto no seu coração destruir a Davi, de continuar perseguindo e matar a Davi, Davi e seus homens tinham tudo sob o controle deles. E eles tinham também a oportunidade e a facilidade, sabe, criada aqui pelo inimigo, para que Davi usasse dessa oportunidade e destruísse o seu oponente. Muitas oportunidades que vêm até mim e a você, não é para nós tomarmos posse dela e fazer aquilo que o inimigo deseja que nós fazemos, mas fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Davi, ele agiu com discernimento no espírito. Ele não tocou no rei de Israel. Em que Saul percebesse e cortou um pedaço da orla do vestido de Saul. Esperou Saul sair do seu momento de fragilidade, né, queridos, porque as suas necessidades fisiológicas, você está fragilizado, sabe? O inimigo quer que você se coloque na mesma condição dele. Porque todas as vezes que o povo de Deus está fragilizado, por qualquer que seja o motivo, o inferno ataca nos destruir. Mas o povo de Deus, Davi, tendo esse discernimento da parte de Deus no seu espírito, ele agiu de forma contrária, da forma que agradou o Senhor. Ele não tocou. Ele apenas retirou um pedaço do vestido de Saul para provar que ele é diferente de Saul. Porque se Saul, queridos, tivesse a oportunidade que Davi teve, ele teria matado a Davi. Sabe por quê, queridos? Porque aquele que tem morte dentro de si, ele gera morte aonde ele passa e aonde ele toca. Mas aquele que carrega a vida e gera vida e tem o governo de Deus sobre os seus ombros, ele não destrói, ele não mata. Ele preserva. E foi isso que Davi fez. Davi preservou a vida desse rei, né, que já estava deposto, já estava vencido não por Davi, queridos, mas vencido pelo seu próprio ego, sua própria mediocridade, pelo seu próprio afastamento de Deus, seu esfriamento, sua falta de fé. Saul já estava vencido, né? Ele mesmo se deixou ser vencido pelo inimigo, mas Davi não. Davi estava inteiro, intacto, e provou aqui para Saul que ele não era igual a Saul. Quando Saul sai da caverna, sai do seu momento de fragilidade, então Davi prostra-se atrás de Saul e fala: ó rei, está aqui nas minhas mãos, provando para você, rei, que eu não tenho desejo nenhum mal há no meu coração, eu não te desejo mal, eu não quero fazer um mal contra ti, a prova está aqui, eu poderia ter te matado, os meus homens me disseram que você estava lá. E falaram para mim essa é a oportunidade de você matar o seu perseguidor, mas eu estou te mostrando. Não há mal no meu coração, eu não desejo mal para você, Saul. Por que você me procura para me matar como se eu fosse um cão morto? O meu pequeno exército, o meu pequeno bando, né, de 600 homens, com 3.000 homens, os escolhidos de Israel, você veio atrás de mim para me matar. Eu estou te provando que eu não tenho nada contra você. Por que me persegues? Sabe, queridos, você muitas vezes, assim como Saul não teve o que dizer a Davi, ele chorou, né? Porque muitas vezes as pessoas que nos perseguem sem causa vai chorar quando vê realmente o que está no nosso coração, que não há maldade em nós, que não há maldade no povo de Deus. O povo de Deus muitas vezes ele é pisoteado, sabe? Ele é apontado, ele é difamado e ele é deixado de lado, sabe? Maltratado, justamente porque não existe mal no coração do povo de Deus, né? E uma vez que o coração foi entregue a Cristo, não tem como habitar o Santo Espírito e a maldade, não é verdade? Não tem como habitar o Santo Espírito e a manipulação e a mentira, não. Justiça, honra e segurança há para o povo de Deus que se apoia na sua palavra. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e clamou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. E olhando Saul para Davi, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou e disse: por quê? Ouves as palavras dos homens, dizendo que Davi procura matar-te. Davi confronta a Saul com a verdade, queridos. Nós temos que confrontar esse mundo com a palavra de Deus, porque nela há justiça, porque nela há segurança, porque nela há provisão e porque nela há honra. Se você obedece a palavra, você é honrado por Deus. E Davi mostrou para Saul estava errado. Não se preocupe, que Deus está preparando um cenário, né, na minha e na sua história, para mostrar para o inimigo da nossa alma de que lado nós estamos, que nós realmente servimos ao Senhor. No fundo não encontrar, e vão encontrar, queridos, vão encontrar obras concretas, vão encontrar alguém realmente rendido a Deus, vão encontrar justiça de Deus na nossa vida. E sabe quando isso vai ficar concreto? Quando Deus, queridos, trouxer para mim e para sua história bênçãos celestiais de provisão, de cuidado, de sustentação de todas as áreas da nossa vida. Então, fique ligado, o Senhor está trazendo isso para mim e para você. Ainda que eu e você sejamos como Davi aqui diante de Saul. 3.000 homens para 600,
O inferno, ele faz isso. As lutas do inferno contra a igreja de Cristo, queridos, ela é sempre discrepante assim. É absurdamente assim. Não pode lutar nesse mundo com armas físicas, armas naturais. Você tem que lutar com armas espirituais, porque tudo aquilo que falta na minha e na sua história, tanto de preparo, quanto de oportunidade, sabe, quanto de força, quanto de poder real para você fazer, se utilizar disso, não se preocupe, Deus vai trazer isso para você. E Deus, ele é o primeiro que luta pela justiça e pela equidade. Deus não gosta de luta injusta. Dava uma diferença aqui de 400% entre os 3.000 homens de Saul para os 600 ali do grupo de Davi. Mas tudo que faltou, os 2.400 que faltou, Deus enviou do céu. Deus envia recurso do céu. Deus envia força do céu. Deus envia discernimento do céu. Deus envia provisão do céu. Deus envia armas espirituais do qual você pode se utilizar e do qual você não vai perder. Deus já venceu por você todas as guerras. 80% a menos probabilidade de existir para Davi. 80% a menos. Ele só tinha 20%. Comparado a todo o exército de Saul. Mas não se preocupe, tudo que faltar, nessa história nós tenhamos só 20% daquilo que nós almejamos e fala, Senhor, eu ainda preciso de 80% para se tornar um pouquinho mais justa, né? Não se preocupe não, o que faltar, os 2.400 que faltar, Deus é poderoso para enviar essa porcentagem para minha e para sua história. Se Deus está com Davi, está comigo, queridos, do que nós vamos temer? Nós podemos temer quando nós temos um Deus, né, que investe o que for preciso na minha e na sua história, na minha e na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Não se preocupe, quem vai fazer o investimento na minha e na sua história é Deus. Não espere de homens. Sabe por quê? Porque Saul ali, ele foi avisado pelo povo de Israel, do qual Davi estava ungido para reinar. E o exército de 3.000 homens estava ali contra Davi. Não importa o que você não tem a seu favor, ou o que tenha contra você. Deus, queridos, se Deus é com você, com Deus é maioria, né? Né, essa porcentagem necessária que Davi precisava para ele combater. Mas sabe por quê, queridos? Porque as nossas armas não são armas carnais, não são armas físicas, são armas celestiais. Então, ainda que o inferno se utilize, né, dessa manipulação, Deus tem como tornar isso de forma justa e ele faz isso, né? Então, os princípios que são válidos, queridos, diante de Deus, eles não mudaram, eles permanecem sendo os mesmos. Então, basta que eu e você façamos uso desses princípios, né? O homem e a mulher natural não vai conseguir vencer, sabe? Essa discrepância que existe. Porque o inferno não investe pouco, ele investe pesado para nos destruir. Mas o homem e a mulher espiritual vai receber essas armas, essas ferramentas em Deus e vai ser mais do que suficiente, mesmo eu e você, com só 20% comparado aí, né, aos 80% que o nosso inimigo tem contra nós. Esses 20%, né, com Deus, queridos, é mais do que o suficiente. Então, Saul agiu de forma covarde, né, contra Davi. Vendo isso, Deus enviou, né, recurso de discernimento aqui para Davi. Porque uma vez que Davi agisse como Saul, ele já teria perdido, né, queridos? Mas Deus só escolheu a Davi porque sabia que Davi não era igual a que Saul, sabe? Receber disposição, fé, força para obedecer a Deus, né, quando ninguém está vendo, né? Quando você não está sendo aplaudido, né? Quando você não está ganhando nada, muito pelo contrário, você está perdendo, né? Ainda você está se humilhando muitas vezes, sabe, queridos? Mas isso para Deus, ele tem tanto valor, né? Porque diante de tudo que Davi estava passando, ele manteve a disposição do seu coração de temer a Deus, de obedecer a Deus, do seu inimigo, né? Tendo a oportunidade de ceifar com a vida do seu inimigo, ele preservou a vida do seu inimigo. Para nós fazermos exatamente o contrário daquilo que o inferno espera de nós, precisamos estar muito bem alinhados, tendo conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Você sabe qual é a vontade de Deus, né? Davi sabia desde muito cedo qual que era a vontade de Deus para a vida dele, e por mais que ela não estivesse assim tão clara para Davi, o coração de Davi, ligado, conectado à presença de Deus, o manteve nesse caminho, sabe, querido? Nesse caminho que poucos vão andar.
nesse caminho que muitas vezes é de solidão, nesse caminho que muitas vezes é só renúncia, nesse caminho que muitas vezes você vai estar só você e Deus. Aposto que aqui nesse momento em que Davi não matou as palavras de Davi, cessou a ira dos seus 600 homens contra Saul. Sabe, por mais que nesse momento em que Davi agiu de forma contrariando até o seu próprio exército para poder obedecer a Deus, ele trouxe um grande ensino para o seu exército. O verdadeiro vencedor é aquele que vence sem derramar sangue. Aquele que vence obedecendo. É aquele que vence renunciando. Que coisa. Sabe, o exército de Davi se tornou o maior exército porque ele teve o maior treinamento. Ele teve o maior líder, o líder mais humano, o líder mais dependente de Deus. De líder você quer ser, né? Você quer ser o líder que se aproveita das fragilidades do seu povo? Você quer ser o líder, né, que usa das oportunidades que o mundo gerou para destruir e ceifa a vida de pessoas, ceifa a oportunidade de pessoas, manipula um grupo para poder tirar proveito? Que tipo de líder você é? Ou você vai ser aquele líder que vai honrar o Senhor, obedecendo os princípios que agradam o Criador? Deus ensinou para nós, por meio de Davi, a quem Deus entregou projetos celestiais, ele vai gerar vida. Você não está vendo, mas Deus está gerando vida, né? Ele não está postando nas redes sociais, mas Deus está gerando vida. Ele não está ganhando views, mas Deus está gerando vida. Carrega um nome extraordinário, mas está gerando vida. Então, queridos, é isso que Deus tem para mim e para sua história. Os 400% a mais de chance que o inferno gerou, vamos dizer assim, para Saul, né? Não foi o suficiente. Mesmo com 400% a mais de chance, ele perdeu para Davi, que só tinha 20%. Você entende, querido? Né? Você entende a importância de você estar do lado certo, de você fazer aquilo que é certo, de você obedecer e você temer a Deus? Quem garante o que falta, garante que essa guerra vai ser vitoriosa a seu favor é Deus. Né? Então, ele perdeu porque esses 400% a mais que ele tinha, ele não tinha incluído Deus. E aí, qual é a sua porcentagem? Mas não estou falando de recurso, não, sabe, de coisas que você... De tudo que você faz, você oferta a Deus e você apresenta a Deus e você convida a Deus para participar. Não adianta ter 400% a mais do que todo mundo, mas não incluir Deus no seu dia a dia, na sua história. Então, Saul perdeu, mesmo tendo 400% a mais de chance do que Davi, e Davi apenas com 20% venceu, porque um com Deus é mais. Deus, o Senhor nosso, ele nos equipa, ele nos dá condições, né? Ele nos acrescenta a porcentagem necessária, né, para deixar a nossa vida equilibrada na sua presença, para nós não sermos envergonhados pelo inferno, para que nós, na oportunidade em que o mundo gerar, porque o mundo não está gerando vida, né, querido? Só quem gera vida é Deus. Né? É o Santo Espírito de Deus. O mundo não, o mundo está gerando oportunidade para que você se torne igual à maioria, para que você abandone os princípios, para que você mate, para que você destrua, para que você difame. Para que Deus, ele vai trazer essa justa medida, né? Esse sustento, ou essa porcentagem que falta para mim, para sua história, mas para nós continuarmos. E para que o nome do Senhor, né, seja glorificado, queridos, na minha e na sua história, na minha e na sua vitória, né? Então, para que você tire todas as formas de injustiça, né, do seu maior vitória, né, do povo de Deus, e a maior vitória aqui de Davi, e que ele também, o maior ensino que ele trouxe para o seu exército nesta passagem, né, foi de não fazer o mal quando você tem a oportunidade de fazer. Não destruir quando você tem a oportunidade de destruir, né? Mas derramar misericórdia, né? Ensinando sobre misericórdia. O poder de poupar os outros quando no futuro nós encontrarmos alguém na mesma condição. Então, Saul não sabia que ele estaria vulnerável diante de Davi numa caverna. Você também não sabe, queridos, com relação ao seu dia de amanhã. Então, não use das oportunidades que o mundo gerou para destruir, para difamar, né? Use dessas oportunidades para derramar misericórdia. Sabe por quê? Porque esse mundo gira, queridos, né? Porque hoje você pode olhar alguém que está aparentemente derrotado, destruído, mas você não sabe o quanto preço essa pessoa tem pago diante do Senhor. Você não sabe o quanto tempo essa pessoa tem dedicado para aprender com Deus a ser aquilo que Deus deseja que ela seja. Então, não julgue as pessoas. Sempre que você tiver a oportunidade, que isso só for dado a você,
faça o melhor que você puder em prol dessa pessoa. Porque sabe por quê? Porque Deus fala na sua palavra assim: aquele a quem usar de misericórdia, maior misericórdia eu terei dele. Você, em alguma fase, da pior fase de alguém, você deixou de usar de misericórdia, eu só tenho uma coisa para te dizer: estou com pena de ti. Sabe por quê? Porque quando você precisar de misericórdia, não vai haver misericórdia derramada, né, da parte de Deus sobre a sua vida. Seja inteligente, né, e discirna no Espírito. Derrame misericórdia sobre a vida de todos aqueles que têm te perseguido, têm tentado te matar. Sabe por quê? Porque quem vai usar da mesma medida que você está usando na sua vida é Deus. E queridos, Deus é tão justo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso que a gente fica sem palavras diante do Senhor. Na nossa pior fase, Deus derrama de uma misericórdia tão grande que a gente até fica assustado, sabe por quê? Porque você fala: Senhor, com quem que eu fui tão misericordioso para o Senhor ser tão bondoso assim comigo? Com quem que eu agi com tanta misericórdia para que o Senhor haja com essa misericórdia na minha vida? Sabe, você vai ficar feliz, queridos, né? Perplexo, grato a Deus por você está sendo cuidado no seu momento mais difícil. Ainda que essa pessoa se coloque, queridos, ele colocou como parte, se fosse o próprio inimigo aqui para destruir a Davi. Por mais que Saul houvesse se portado como o próprio inimigo, Davi, quando pecou com Betseba, ele foi ensinado por Deus e pelo profeta Natã que em Deus havia misericórdia para ser derramada sobre a vida dele. Então, sabe, queridos, só vai usar e só vai saber usar de misericórdia com a vida do outro aquele que já foi alcançado pela misericórdia do Senhor. A gente até entende por que algumas pessoas são assim, tão más. Elas nunca tiveram o cuidado de Deus como nós já tivemos. Elas nunca se viram sendo alcançados pela grande misericórdia do Senhor como nós já fomos um dia. A gratidão eterna no nosso coração para com o Senhor, o temor. Ele poupou. Todos que entendem isso vivem em paz e feliz com tudo que Deus permite. Então todos, queridos, que um dia já estiveram na caverna, mas que não usaram o seu tempo de caverna para destruir ninguém. Muito pelo contrário, se fortaleceram em Deus, se aproximaram de Deus, se tornaram dependentes de Deus. Quando encontraram uma outra pessoa também na caverna, fragilizado, sem condições nenhuma de se defender, não vai matar essa pessoa, vai deixar ela sair com vida, para que ela também aprenda de misericórdia, porque nós já aprendemos e nós queremos continuar ensinando os demais a também serem poupados por Deus, amados por Deus, né? Alcançados por Deus. Amém, queridos? Então, Verdades em Goles vai ficando por aqui. Deus te abençoe e até uma próxima.